Qual é a lei que engloba todas as leis de Deus? Onde fica o livre-arbítrio? A criatura humana dispõe de 3 opções diante da lei. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos apresentando, exibindo a série de vídeos Cartas de Paulo por Emmanuel. E no vídeo de hoje nós temos o seguinte episódio: As 3 escolhas, que é baseado numa obra, num livro de Emmanuel, onde ele comenta esse versículo das cartas de Paulo, que nós vamos ver agora. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. O discípulo, diante do orientador cristão, faz a seguinte pergunta: Mestre, instrutor, qual é a lei que engloba todas as leis de Deus? E o orientador cristão responde: a lei do bem. E o discípulo: mas quem diz lei, isso significa que se refere a um acatamento. É algo que a gente tem que observar, que acatar. Isso mesmo, responde o instrutor. Mas onde fica o livre-arbítrio? E o orientador cristão diz assim: bem, o livre-arbítrio é concedido por Deus a todas as criaturas conscientes, de acordo com a cada um segundo as suas obras. Mas, como Deus, o nosso Pai, o Criador, não é autor de violência, mesmo diante da lei do bem, a criatura humana dispõe de 3 opções diante da lei. Primeira, seguir a lei do bem, seguir a lei. Segunda opção, não seguir a lei, mas estacionar, parar no meio do caminho, da senda evolutiva. Terceira opção, se afastar completamente da lei, pelos despenhadeiros do mal. E aí o discípulo pergunta: Mestre, instrutor, amigo, a que resultados vão nos levar essas 3 escolhas? E o instrutor responde: bem, os que seguem a lei do bem, aquele primeiro caso, os que seguem a lei do bem, avança para as esferas superiores, regiões elevadas. Os que estacionam, os que param no meio do caminho, atrasando a sua marcha, um dia eles vão ter que acordar, retomar essa marcha. E aí as coisas ficam mais difíceis. Isso vai acontecer com mais dificuldade. E a terceira opção é aquela em que a criatura se afasta completamente das leis divinas, vai cair em abismo, se afasta pelos desfiladeiros do mal. Essa criatura vai ficar envolvida nas leis de causa e efeito. Isso durante séculos, às vezes gastando séculos, até que ela se arrependa,
até que ela volte ao caminho, delibere, por esforço próprio, voltar ao caminho da senda evolutiva, depois de muito tempo, e aí com muito mais dificuldades. Nós temos a lei que engloba todas as leis, segundo o instrutor, todas as leis de Deus, é a lei do bem. Dentro dessas todas as leis que nós temos a lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei concedida por Deus a cada criatura. Então, mesmo diante da lei do bem, a criatura dispõe de escolhas, porque o livre-arbítrio é a capacidade, é a faculdade de escolher, é a possibilidade que Deus concedeu dele escolher como é que ele quer chegar à perfeição, à meta, o livre-arbítrio. A que leva essas três escolhas? E quais são essas três escolhas? Seguir a lei, não seguir a lei, mas estacionando, ou se afastando completamente da lei, pelos desfiladeiros, termo que o Emmanuel usa, desfiladeiros do mal. E quais as consequências dessas três escolhas? Os que seguem a lei avançam para esferas superiores, se adiantam. E os que não seguem a lei? Os que não seguem a lei, mas parando no meio do caminho, se atrasa. E aí, uma hora, ele vai ter que se levantar, vai ter que retomar, descansou demais, vai ter que retomar o caminho evolutivo, a senda evolutiva, a estrada evolutiva, que vai dar na perfeição, na plenitude, no auge do reino de Deus, que começa no íntimo de cada um, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou. Isso me lembra a questão 642 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a resposta dos orientadores espirituais: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, ou seja, dar o melhor de si, porquanto, continuam eles, responderá por todo o mal que resultar de não ter praticado o bem. Quer dizer, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque nessa de não fazer o mal, simplesmente não fazer o mal, é estacionar. Você tem que ir além disso, fazer o bem. A gente tem que fazer isso. A terceira escolha é se afastar deliberadamente da lei de Deus. Ela se afasta, vai se afastando cada vez mais de Deus pelos desfiladeiros do mal, pelos caminhos do mal. Quanto mais se afasta de Deus, mais a criatura sofre, que sem Deus a gente não é nada. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.